Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria humana de notícias por Gordo Geek. Hoje é terça-feira, 3 de junho de 2025, e esta é a nossa edição das 20 horas. Vamos mergulhar nos temas que selecionamos para essa edição. Temos bastante coisa interessante. Opa, vamos sim, bastante coisa mesmo. Para começar, uma notícia rapidinha lá do Digital Trends. Parece que a plataforma X, o antigo Twitter, tá meio fora do ar de novo. Parece que sim, tanto no celular quanto no computador. O curioso, né, é que o feed continua mostrando as postagens. Ah, é? Sim, mas a pessoa tenta entrar no perfil de alguém, aparece uma mensagem tipo, o usuário ainda não postou nada. Nossa, que estranho. Isso aconteceu até com o perfil do dono, Elon Musk? Aconteceu, até com ele. Quer dizer, o problema parece ser geral mesmo. Começou por volta das 18h30, horário do leste dos Estados Unidos. E aí, já se sabe o motivo? A empresa falou alguma coisa? Então, até o momento que a fonte publicou, nada. Nenhuma palavra oficial do X. A gente fica na expectativa, né? Ver o que aconteceu. Com certeza. Bom, mudando de assunto, direto do 925 Mac, tem novidade sobre o iOS 26 da Apple. Parece que vem coisa boa na WWDC 25, segunda-feira que vem. Ah, sim. Além daquela repaginada visual e da mudança de nome dos sistemas que já estavam comentando, né? Isso. Tem uns recursos novos, bem práticos, em apps que a gente usa todo dia. O 925 Mac descobriu alguns que talvez não sejam um super destaque, mas que ajudam bastante. Ah, conta aí. O que tem de bom? Olha, no Mensagens, por exemplo, vai ter tradução automática de mensagens, tanto recebidas quanto enviadas, usando inteligência artificial. Tradução direto no iMessage? Puxa, isso é muito útil. Imagina viajando ou falando com gente de fora. Que legal. Tem mais? Tem. Também no Mensagens, finalmente, enquetes. Uma coisa super comum no WhatsApp e Telegram, né? Nossa, finalmente. Demorou, hein? Pois é. E parece que a Apple está testando integrar isso com a tal da Apple Intelligence. Quem sabe sugerindo opções para enquete com base na conversa. Interessante essa integração com IA. E fora do Mensagens, o que mais? No Apple Music, sabe a arte animada dos álbuns? Aquela que já aparece dentro do app? Sei. Então, agora vai ocupar a tela de bloqueio inteira. Fica mais imersivo, né? Bacana. E no Notas, ouvi dizer que tinha algo legal vindo aí. Tinha sim, algo que muita gente pedia, poder exportar as notas no formato Markdown. Markdown no Notas? Ah, maravilha. Quem trabalha com texto vai amar isso. E o CarPlay, alguma novidade? O CarPlay também vai ganhar a interface nova do iOS 26. Mesmo com o foco recente no CarPlay Ultra, o normal não vai ficar para trás, não. A WWDC promete bastante coisa para todas as plataformas da Apple. Bom saber. Agora, pulando para o mundo Android, gcmera.com noticiou que a Samsung soltou o primeiro teaser oficial confirmando o Galaxy Z Fold 7 Ultra. Exatamente. Acabaram os rumores mais fortes, agora é oficial mesmo, e vai ser lançado ainda esse ano. Junto com o Fold 7 normal e o Flip 7, né? E parece que vai ter uma versão mais acessível também. Isso, um Z Flip 7 FE. Os rumores apontam para um evento em Nova York, talvez no começo de julho, para lançar tudo isso. E o que esse teaser do Ultra revela? Deu para ver alguma coisa? Olha, mostra um perfil bem fino do aparelho. Parece ser mais fino ainda que o Z Fold 6, que já era fino, né? Tinha 5,6 milímetros aberto. E mais fino que aquela edição especial W25 que saiu na Coreia e na China? Exato. Aquela tinha 4,9 milímetros. A Samsung está sendo ambiciosa na promessa. Disseram que vai ter a melhor câmera da categoria. Melhor câmera não dobravo. Uau, isso é ousado. Principalmente com concorrentes como o Vivo X Fold 3 Pro por aí. Pois é, bem ousado. Vale lembrar que esse Fold Ultra era meio que esperado já na geração 6, mas não veio. Em vez disso, teve essa edição especial. Ah, sim, lembro dela. Com telas maiores, câmera de 200 megapixels, 16 GB de RAM, já era um aparelho parrudo. Sim, e já era mais fino e leve. O Fold 7 Ultra deve seguir essa linha super premium, sabe? Para brigar lá em cima mesmo. Faz sentido. Bom, agora vamos dar uma pausa nos lançamentos e falar de um assunto mais sério, de saúde doméstica. O MacRumors eis uma análise do monitor de gás radônio Corentium Home 2 da AirThings. Ah, isso é importante.
O radônio é um gás perigoso, né? Invisível, sem cheiro e pode se acumular em casa vindo do solo, das rochas. E é uma causa importante de câncer de pulmão, principalmente em quem não fuma, né? Assustador. Exatamente. E esse aparelho serve para monitorar os níveis desse gás, além da umidade e da temperatura do ambiente. E como ele funciona? É tipo smart home, conecta no Wi-Fi e essas coisas? Então, ele usa Bluetooth para sincronizar os dados com um aplicativo no celular, no iPhone, no caso da análise. Não tem Wi-Fi nem integração com o HomeKit da Apple. Ah, entendi. E o app mostra o quê? Mostra as leituras atuais e também um histórico, sabe, das últimas 24 horas, 7 dias, 30 dias, até um ano, com gráficos e tudo. E usa cores para indicar o nível de radônio: verde, amarelo e vermelho. E quais são esses níveis? O que significa cada cor? Acho de 2.7 PCIL é verde, tá tudo bem. Entre 2.7 e 4 é amarelo, fica de olho. Acima de 4 PCIL é vermelho, aí é perigo, a EPA recomenda tomar uma atitude. Entendi. O app também monitora a temperatura e umidade, né? Sim, e indica faixas ideais para elas também. A autora do review, que já tinha tido problema com radônio antes e até instalou um sistema para resolver, achou as leituras do aparelho bem precisas. Parece um aparelho útil para ter mais paz de espírito em casa, né? Monitorando algo que a gente não vê nem sente. Custa $180, pelo que vi. E usa pilhas AA. Exato. É um investimento em prevenção, né? Com certeza. Bom, mudando completamente de assunto. Para os fãs de séries. O BGR.com trouxe novidades quentinhas de Slow Horses da Apple TV+. Opa, adoro essa série. Quinta temporada já tem data. Tem sim, anota aí. 24 de setembro de 2025. Que notícia boa! A série é ótima mesmo, super aclamada, cheia de prêmios. Continua com os espiões lá da Slow House, né? Liderados pelo Jackson Lamb, o Gary Oldman, impagável. Ele mesmo. E a trama dessa vez? O que vai acontecer? É baseada no 5º livro da série do Mick Herron, London Rules. O foco parece ser no Rod Hall, o especialista em tecnologia do grupo. Ah, o Rod. O que tem ele? Ele aparece com uma namorada super glamurosa, inesperadamente, e isso acontece junto com uns eventos bem estranhos rolando em Londres. Aí, a equipe tem que descobrir qual é a ligação entre as coisas. Típico de Slow Horses. Caos, muito humor ácido, espionagem toda atrapalhada. O elenco principal volta todo. Sim, todo mundo de volta. E vai ter participação especial do Nick Mohammed, que fez o Nate em Ted Lasso. Slow House, aquele escritório caindo aos pedaços, é quase um personagem, né? Totalmente. E como a série subverte aquela coisa glamurosa da espionagem. Mostra agentes cheios de defeitos, mas que no fim, aos trancos e barrancos, acabam salvando o dia. É genial. Mal posso esperar. Agora vamos para o mundo dos negócios e dos carros elétricos. O Olhar Digital publicou que a Tesla decidiu não construir mais aquela fábrica na Índia. É, uma reviravolta mesmo. Mesmo com incentivos do governo indiano e tudo, a confirmação veio do próprio ministro da Indústria Pesada de lá. E qual o plano agora? Vão vender carros lá, pelo menos? Parece que sim. O plano é abrir showrooms, mas a produção local, por enquanto, está descartada. Isso mesmo com outras montadoras grandes, tipo Mercedes, Volkswagen, Hyundai, Kia, mostrando interesse em fabricar na Índia. Mas por que desistiram? As negociações não estavam indo bem? Olha, as conversas já vinham desde 2022, sabe? Mas parece que travou porque o governo indiano fazia questão da produção local e a Tesla meio que relutou em aceitar isso de cara. Lembro do Elon Musk dizendo em 2023 que estava buscando o momento certo. Pois é. E os analistas apontam vários desafios, né? O mercado de elétricos na Índia ainda é pequeno, menos de 3% do total de carros. Os carros da Tesla são caros para o consumidor médio de lá. E tem a questão da infraestrutura também, né? Recarga, condições das estradas. Exatamente. Tudo isso pesa. E ainda vem num momento que a Tesla está enfrentando queda nas vendas globais, concorrência forte da China. O cenário não tá fácil para eles. E na Índia, quem lidera os elétricos é a Tata Motors, né? Isso. Então, talvez a Tesla tenha decidido focar em recuperar o terreno onde já é forte globalmente.
O artigo até mencionou que o Musk teria dito que está focado 100% nas empresas dele de novo, depois da passagem pelo governo do Donald Trump, que agora é o presidente dos Estados Unidos novamente. Entendi. Momento de reavaliar estratégias, talvez. Agora vamos olhar para o céu. O Canaltech entrevistou o presidente da Agência Espacial Brasileira, a AEB, o Marco Antônio Chamon. Ele falou sobre os planos do Brasil para o setor aeroespacial. Ah, legal! O Brasil tem projetos ambiciosos nessa área, né? Buscando mais autonomia e relevância internacional. Sim, e um destaque é o lançamento previsto para outubro ou novembro deste ano do foguete suborbital brasileiro VS-30. O VS-30, lá da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, certo? Isso mesmo. E o que ele vai fazer de especial dessa vez? É um foguete que já é considerado confiável, mas vai ser a primeira vez que ele vai testar um módulo de carga útil para fazer experimentos em microgravidade. Que bacana. E quão alto ele vai? A previsão é atingir uns 200 km de altitude. O voo todo dura uns 8 minutos. E olha que interessante, como é o primeiro teste desse tipo, as empresas vão poder testar produtos nesse voo inicial sem custo, por causa do risco envolvido. Uma oportunidade legal. E o centro de lançamento de Alcântara, lá no Maranhão. Alguma novidade por lá? Vai ser usado para o primeiro lançamento comercial do foguete Rambit Nano. É de uma startup da Coreia do Sul, a Inispace. Ah, sim. Esse lançamento estava previsto para julho, não era? Era, mas foi remarcado para o segundo semestre de 2025. Se tudo der certo, vai ser o pontapé inicial para as operações comerciais de Alcântara, colocando satélites de empresas tanto brasileiras quanto de fora em órbita. Muito bom! E satélites brasileiros? Temos algum no forno? Temos sim. O Amazônia 1B está previsto para 2026. Ele é bem parecido com o Amazônia 1, que foi o primeiro 100% desenvolvido aqui, né? Lembro dele. Mas o 1B vai ter uma câmera melhor. A resolução vai ser de 20 metros por pixel contra 60 metros do anterior. E vai ter um sistema para monitorar recursos hídricos e atmosfera também. Imagens mais nítidas para a gente. Excelente. Voltando para a saúde agora, o Olhar Digital trouxe uma notícia bem importante. A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a ABESO, lançou a nova diretriz para o tratamento da obesidade com remédios aqui no Brasil. Ah, isso é relevante. Qual a grande mudança nessa nova diretriz? A principal é o reconhecimento da obesidade como uma doença crônica, que precisa de tratamento contínuo, sabe? E individualizado para cada pessoa. Faz todo sentido. Deixa de ser só uma questão de perder peso e pronto, né? Exato. O foco não é mais só chegar num peso normal, mas sim melhorar a qualidade de vida da pessoa, a funcionalidade dela no dia a dia e atingir metas que sejam realistas, como, por exemplo, perder pelo menos 10% do peso para ajudar a controlar outras doenças associadas. Tipo diabetes tipo 2, pressão alta. Essas coisas. Isso mesmo. E sobre os medicamentos, como o Ozempic, que ficou super famoso, a diretriz fala deles. Fala sim. Ela propõe um uso mais racional, sabe? Prioriza os medicamentos mais novos, que têm eficácia e segurança comprovadas, cita a semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, a tirzepatida, Mounjaro, Zepbound, e a liraglutida, Saxenda. E quando ela indica o uso? Indica que a medicação pode ser considerada para quem tem IMC acima de 27 e já tem alguma comorbidade, ou para quem tem IMC acima de 30, mesmo sem comorbidade. E isso pode ser considerado até antes de tentar só mudar estilo de vida, mas sempre numa decisão junto com o médico, claro. Entendi. É uma abordagem mais proativa, talvez. E tem outros pontos importantes. Sim, considera o uso off-label de alguns remédios, desde que tenha respaldo científico e seja seguro e acessível. Dá atenção especial para alguns grupos, como idosos, pacientes com câncer ou com insuficiência cardíaca. Leva em conta também as diferenças entre as pessoas, né? Exato. Considera os fenótipos alimentares, fatores genéticos, psicológicos, tudo para personalizar o tratamento. E reforça muito para não usar aquelas fórmulas perigosas com hormônios, diuréticos. Aquelas fórmulas mágicas, né? Super perigosas. Exatamente. E também destaca a importância de manter o tratamento para evitar o reganho de peso depois. É uma visão bem mais completa e atualizada da obesidade. Muito importante essa atualização da ABESO. Agora, mais uma da Apple, também do Knife to 5 Mac, falando do futuro dos chips.
Parece que a Apple está planejando uma mudança grande no design para os iPhones de 2026, com o chip A20. O A20 deve vir nos iPhones 18 Pro, 18 Pro Max e talvez até num suposto iPhone 18 Fold dobrável. O iPhone dobrável. Será? Bom, e o chip em si? O que tem de novo? Ele vai ser fabricado num processo super avançado da TSMC de 2 nanômetros, segunda geração. Mas a grande novidade mesmo é uma técnica de empacotamento chamada WMCM. WMCM. O que significa isso na prática? Complicado esse nome. O nome é técnico mesmo. WMCM significa Wafer Level Multi-Chip Module. Basicamente, permite juntar diferentes componentes, tipo o processador principal, o SoC, e a memória RAM, DRAM, direto ali na placa de silício, no wafer, antes mesmo de cortar os chips individuais. Ah, entendi. Então eles ficam mais juntos. Qual a vantagem disso? Exato. Elimina uma peça intermediária que geralmente conecta os dois. Isso aproxima fisicamente o processador da memória. E a vantagem é melhor desempenho, potencialmente menor consumo de energia e um controle melhor do calor gerado. Nossa, parece bom. Principalmente para tarefas pesadas, né? Tipo inteligência artificial, jogos. Exatamente. É uma tecnologia bem avançada que a gente costuma ver mais em chips de servidores, de data centers, aceleradores de IA e agora chegando nos smartphones. A TSMC já estaria até montando uma linha de produção só para isso. Que avanço. A Apple sempre puxando a tecnologia de chips, né? Para fechar nossa rodada de hoje, uma notícia do Teletime News sobre a estratégia da Claro em relação à inteligência artificial aqui no Brasil. Interessante ver como as operadoras estão lidando com a IA. O que a Claro está fazendo? Então, eles já usam IA para otimizar a rede móvel, sabe? Para melhorar a eficiência das antenas, das estações rádio base e até para aumentar a vida útil dos equipamentos. Isso já rola. Ok, isso faz sentido para a eficiência operacional deles. Mas para outras aplicações, a operadora está indo com mais calma, com mais cautela. E por quê? Qual o motivo dessa cautela? Principalmente a falta de uma regulação específica para a inteligência artificial aqui no Brasil. Eles veem potencial, claro, mas preferem esperar um pouco para ver como as regras vão ficar definidas antes de implementar IA em outras áreas mais sensíveis, talvez. Tecnologia estando aí. Exatamente. O diretor de inovação da Claro mencionou o potencial da IA para monitorar equipamentos, para combater spam telefônico, para deixar as redes mais inteligentes, tipo em SD-WAN, mas reforçou que a implementação em certos serviços vai aguardar o cenário regulatório ficar mais claro. E para não ficarem parados, criaram um laboratório para testar as coisas, né? Para acelerar quando for a hora. Isso, um jeito de se preparar. É interessante essa postura. E o que os fornecedores, tipo a Ericsson, pensam disso? Estavam na mesma discussão, né? Estavam. E a visão da Ericsson é mais, vamos usar IA para ganhar dinheiro. Sugeriram que as operadoras usem IA para aumentar receita, analisando dados dos clientes, para oferecer novos serviços, reduzir a perda de clientes. O famoso churn. Isso. E também para diminuir custos operacionais com manutenção preditiva dos equipamentos tanto na rede quanto na casa do cliente. Uma visão mais focada no negócio mesmo. Duas perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, né? A cautela da operadora e o incentivo do fornecedor. Normal. Ufa, cobrimos bastante coisa nessa edição, hein? Foi fundo mesmo. Foi sim, desde os problemas dos chips até os avanços nos chips da Apple, passando por dobráveis, saúde, espaço, carros elétricos, diretrizes médicas e IA no Brasil. Um panorama bem completo. Esperamos que essa análise mais aprofundada dos temas tenha sido útil para quem nos ouve. E se gostaram, pessoal, não esqueçam, deixem seus comentários, curtam o episódio e compartilhem com os amigos, com a família. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações. Verdade. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.